No dia em que o sol de Lisboa se pôs como uma ferida aberta no céu alaranjado, Miguel recebeu a carta que mudaria tudo: você não é mais bem-vindo nesta casa. Seu pecado nos envergonha. As palavras de sua mãe, rabiscadas com a caligrafia trêmula que ele conhecia desde a infância, cortaram mais fundo que qualquer lâmina. Ele, aos 22 anos, acabara de confessar seu amor por um homem, e a família que jurara protegê-lo o expulsara como se fosse uma praga. Mas o destino, esse traidor caprichoso, tem o hábito de virar a mesa quando menos se espera. 15 anos depois, Miguel voltaria àquela mesma sala de jantar em Alfama, não como o filho renegado, mas como o homem que construíra um império do nada. E o presente de 5 milhões de euros que ele traria não seria um gesto de perdão, mas uma lição afiada sobre o preço da hipocrisia. File 1. As ruas empedradas de Alfama ecoavam com o fado melancólico de uma guitarrista solitária quando Miguel desceu do táxi, o ar salgado do Tejo misturando-se ao cheiro de pastéis de nata frescos de uma padaria próxima. Ele ajustou o colarinho da camisa impecável, um terno sob medida de linho italiano que contrastava com a simplicidade rústica da vizinhança onde crescera. Aos 37 anos, Miguel era uma visão de sucesso contido, alto, ombros largos moldados por anos de natação no Oceano Atlântico, olhos castanhos que guardavam tempestades silenciosas. Seus cabelos, outrora rebeldes, agora eram domados em um corte elegante, com fios grisalhos precoces que só adicionavam gravidade ao seu rosto. A casa dos pais era a mesma de sempre, fachada de azulejos desbotados pelo tempo, janelas de madeira rangente que se abriam para varandas cheias de gerânios murchos. Ele hesitou na porta, o envelope pesado no bolso do casaco. Dentro, 5 milhões de euros em ações de uma startup de tecnologia que ele fundara em Lisboa, agora avaliada em bilhões. Não era caridade, era ironia pura. Eles me jogaram fora como lixo, pensara no avião de Nova York, agora vão engolir o ouro que eu criei das cinzas. A campainha tilintou como um sino de igreja, e foi o pai quem abriu a porta. João, com 72 anos, envelhecido pela artrite e pelo vinho do Porto que bebia para esquecer as dívidas acumuladas. Seus olhos, idênticos aos de Miguel, piscaram em descrença. Miguel. É, você. A voz saiu rouca, como se o nome fosse uma maldição que ele tentava exorcizar. Sim, pai. Sou eu. Miguel entrou sem convite, o aroma familiar de ensopado de bacalhau invadindo suas narinas. A sala de jantar era um museu de memórias amargas, a mesa de carvalho onde jantavam aos domingos, as fotos emolduradas de uma família perfeita que nunca existira de verdade. A mãe, Isabel, surgiu da cozinha, avental manchado, o rosto marcado por rugas de preocupação constante. Ela parou, a colher de pau caindo no chão com um estalo seco. Filho. Meu Deus. As lágrimas vieram rápidas, mas Miguel ergueu a mão, um gesto que parou o tempo. Não chora ainda, mãe. Eu vim para resolver pendências. Ele se sentou à cabeceira da mesa, o lugar que outrora pertencia ao pai, e tirou o envelope do bolso. Vocês me escreveram uma carta há 15 anos. Lembra? Dizendo que eu era uma vergonha, que meu pecado os destruiria. Eu guardei cada palavra. João se sentou devagar, as juntas protestando. Aquilo foi um erro. A igreja, os vizinhos. Nós éramos fracos. Isabel se aproximou, tocando o braço dele como se temesse que evaporasse. Perdoa-nos, Miguel. Voltamos a rezar por você todo dia. Um riso seco escapou dos lábios de Miguel, não de alegria, mas de uma dor antiga que se recusava a cicatrizar. Perdão? Vocês me deixaram na rua com 22 anos, sem um tostão, porque eu amava um homem. Eu, que crescera ouvindo histórias de avô pescador que lutara contra o mar para sustentar a família. E vocês? Jogaram fora o filho por causa de fofocas de bairro. Ele empurrou o envelope pelo tampo de madeira. Aqui está o seu perdão. 5 milhões de euros. Invistam como quiserem. Mas saibam que isso não compra o tempo perdido. O silêncio caiu como uma cortina pesada. Isabel abriu o envelope com mãos trêmulas, os papéis farfalhando como folhas secas. Seus olhos se arregalaram ao ler os números, o valor que poderia saldar as hipotecas atrasadas, reformar a casa, talvez até comprar uma casinha no Algarve para a velhice. 5 milhões. João engoliu em seco, o rosto avermelhando como se engasgasse com um osso de sardinha. Como? Como você conseguiu isso? Miguel recostou-se na cadeira, os dedos tamborilando na mesa. Trabalhando. Sozinho. Em Lisboa, depois em Londres, Nova York. Criei uma app que conecta artistas LGBTQ+, como cenas globais. Virou um império. Mas isso não é sobre dinheiro, pai. É sobre o que vocês jogaram fora. Ele pausou,
os olhos fixos nos deles, vendo o conflito, gratidão misturada à vergonha, alívio tingido de culpa. Eu voltei porque apesar de tudo, vocês são minha família. Mas o preço do orgulho é alto. Enquanto a noite caía sobre a Alfama, as luzes das lanternas acendendo como estrelas tímidas, Miguel contou fragmentos de sua vida. Não a glória das capas de revistas como o empresário gay que conquistou o mundo, mas as noites frias nas ruas de Lisboa, dormindo em abrigos para jovens sem teto, o primeiro emprego como garçom em um café de Chiado onde roubaram sua gorjeta por parecer estrangeiro. E o amor que o salvara. Conheci Rafael em uma manifestação pela igualdade, em 2010. Ele era um ativista, com olhos verdes como o mar de Cascais e um riso que iluminava as trevas. Isabel limpou uma lágrima, inclinando-se para a frente. Rafael. Ele é o seu. A palavra marido travou em sua garganta, presa pela teia de preconceitos que a família tecera ao longo dos anos. Miguel assentiu, um sorriso genuíno finalmente quebrando a máscara. Sim, mãe. Meu marido. Há 10 anos. Ele me ensinou que família não é sangue, mas escolha. João pigarreou, o rosto ainda corado pelo choque do presente. Nós erramos feio. Mas agora, com isso. Ele gesticulou para o envelope, como se o dinheiro pudesse apagar as cicatrizes. Miguel balançou a cabeça. O dinheiro é um começo. Mas o verdadeiro presente é a verdade. Amanhã, eu volto com Rafael. E vocês vão conhecê-lo de verdade. Não como um pecado, mas como o homem que me salvou. A conversa se estendeu pela madrugada, entre goles de vinho tinto e confissões entrecortadas. Isabel falou da pressão da paróquia, das visitas do padre que a fazia se sentir suja por ter um filho diferente. João admitiu as noites em que bebia para esquecer o vazio da casa sem Miguel, como se uma parte de sua alma tivesse sido arrancada. E Miguel, pela primeira vez, deixou as defesas caírem, contando como o ódio da família o impulsionara a provar que valia mais que o julgamento deles. Quando o sol raiou sobre o Tejo, tingindo o céu de rosa e ouro, Miguel se levantou para partir. Pense nisso como um investimento, não em tijolos, mas em pontes. Ele abraçou a mãe, sentindo o corpo frágil dela tremer. O pai hesitou, mas estendeu a mão, que se transformou em um abraço desajeitado. Volta amanhã, murmurou João. Com ele. Enquanto caminhava pelas ruas acordando, o eco do fado da noite anterior ainda no ar, Miguel sentiu um peso se aliviar dos ombros. Não era perdão completo, isso levaria tempo, mas um primeiro passo. Em casa, no apartamento moderno em Belém com vista para o mosteiro dos Jeronimos, Rafael o esperava com um café forte e um beijo que dizia tudo sem palavras. Como foi? Perguntou, os olhos verdes cheios de preocupação e orgulho. Engasgaram bonito, respondeu Miguel, rindo pela primeira vez em dias. Mas acho que, no fundo, querem tentar. Rafael puxou para o sofá, as mãos entrelaçadas como sempre faziam em momentos de dúvida. Então vamos ensiná-los. Amor não se engole, se respira. Dias se passaram como ondas suaves no oceano, mas a tensão subjacente fervia como o caldeirão de um vulcão adormecido. Miguel e Rafael preparavam o almoço de domingo na casa dos pais com uma mistura de ansiedade e determinação. Rafael, com 35 anos, era o contraponto perfeito a Miguel, esguio, com uma energia inquieta que o levava a pintar murais de ativismo pelas paredes de Lisboa, cabelos loiros cacheados que caíam sobre a testa e um sotaque do Alentejo que suavizava qualquer palavra dura. Ele vestia uma camisa florida, um toque de rebeldia contra a formalidade que Miguel escolhera. Você acha que eles vão gostar de mim? Perguntou Rafael enquanto cortava tomates para a salada, o suco vermelho manchando as mãos como sangue simbólico. Miguel pausou na panela de arroz de marisco, virando-se para beijar a testa dele. Eles vão te amar, como eu amo. Ou pelo menos, vão aprender a tentar. Mas no fundo, Miguel sabia que o passado era um labirinto de espinhos. A carta de expulsão não era só palavras, era o catalisador de anos de terapia, de noites em que Rafael o acordava de pesadelos onde a família o arrastava para as chamas do inferno. Chegando à casa em Alfama, o ar estava carregado de jasmim e expectativa. Isabel os recebeu com um abraço hesitante, os olhos desviando para Rafael como se ele fosse uma aparição etérea. Bem-vindos. O cheiro do ensopado está no ar. João estava na sala, uma garrafa de vinho aberta, o rosto mais relaxado que na véspera, talvez o dinheiro já começasse a trabalhar sua mágica, com planos de uma viagem a Fátima para agradecer. O almoço começou com silêncios desconfortáveis, quebrados apenas pelo tilintar de talheres. Rafael, sempre o diplomata, elogiou a comida. Senhora Isabel, este bacalhau é divino. No Alentejo, dizemos que o amor vai para o estômago. Ela corou, um sorriso tímido surgindo. Obrigada, Rafael.
Conte-me sobre seu trabalho. Miguel disse que você pinta. Enquanto Rafael falava de seus murais, cenas de casais LGBTQ+, dançando sob arco-íris em praças de Lisboa, símbolos de resistência contra a lei da ditadura que outrora criminalizara o humor deles, João ouvia com a cabeça inclinada, como se decifrasse um enigma. Então. Você ganha a vida com isso? Pintando. Homens com homens. A pergunta saiu abrupta, carregada de dúvida, e o ar congelou. Rafael sustentou o olhar, calmo como o mar em calmaria. Sim, Sr. João. Ganho, e orgulho-me. Cada traço é uma história de quem foi silenciado, como Miguel foi por esta família. As palavras pairaram, afiadas como navalhas. Isabela engasgou com um gole de água, tossindo. Miguel apertou a mão de Rafael sob a mesa, âncora silenciosa. Eu não quis ofender, gaguejou João, o rosto enrubescendo novamente. É só que, na nossa época, as coisas eram diferentes. A Bíblia. Miguel interrompeu, a voz firme como o granito das muralhas de Lisboa. A Bíblia também fala de amor ao próximo, pai. Vocês me ensinaram isso na igreja de São Vicente. Lembra? Amai-vos uns aos outros. Eu amei Rafael, e ele me amou de volta. Isso não é pecado, é salvação. O conflito irrompeu então, como uma tempestade de verão no Douro. João defendeu-se com argumentos velhos, citando padres conservadores que viam a homossexualidade como uma praga moderna importada do Ocidente. Isabel chorou, dividida entre o filho que perdera e o genro que agora via como intruso. Rafael, ferido mas resoluto, contou sua própria história, expulso de casa aos 17 por um beijo roubado com um amigo na escola de Évora, vagando pelo Alentejo até encontrar refúgio em uma comunidade que era em Lisboa. Eu poderia ter-me perdido, como tantos. Mas o amor nos reconstrói. Miguel, vendo o caos se desenrolar, sentiu o velho ressentimento borbulhar. Vocês aceitaram o dinheiro sem pestanejar. 5 milhões, de um pecado que tanto odiavam. Hipocrisia tem gosto amargo, não tem. Ele se levantou, a cadeira raspando o chão como um grito. Rafael, vamos. Eles precisam digerir isso sozinhos. Mas Isabel se ergueu, agarrando o braço dele, não vá. Por favor. Nós queremos aprender. Me leva à sua igreja, àquela parada do orgulho. Deixe-me ver. As palavras saíram como uma súplica, e pela primeira vez, Miguel viu não julgamento, mas fome de redenção. João assentiu devagar. Eu também. Pelo menos. Pelo dinheiro, né? Um riso nervoso escapou, quebrando a tensão como um raio de sol após a chuva. Eles ficaram. A tarde se transformou em conversa franca, com Rafael mostrando fotos no celular, casamentos que eram em Sintra, ativistas marchando pelo Rossio, famílias como a deles se reconciliando em terapias comunitárias. Miguel observava, o coração dividido entre cicatriz e esperança. Quando o sol se pôs, tingindo o tejo de laranja, João ergueu a taça. Pelo amor. O de vocês. E o nosso, que vamos reconstruir. Naquela noite, de volta a Belém, Miguel e Rafael deitaram na cama com vista para o rio, os corpos entrelaçados em um abraço que era mais cura que paixão. Foi corajoso, murmurou Rafael, traçando linhas invisíveis no peito de Miguel. Você os confrontou sem ódio. Miguel beijou sua testa. Não sem ódio. Mas com você ao lado, o ódio perde força. Semanas viraram meses, e o presente de 5 milhões começou a florescer como as amendoeiras em Blume no Vale do Douro. João e Isabel investiram parte em uma pequena galeria de arte em Alfama, um espaço modesto mas corajoso dedicado a artistas emergentes, muitos deles LGBTQ+. É o legado do nosso erro, disse João a Miguel durante uma visita, enquanto pendurava um quadro de Rafael que retratava 2 homens dançando fado sob a lua de Lisboa. O preço da obra. Simbólico, mas o gesto era Pricells. No entanto, o idílio era frágil, como o vidro de uma lâmpada de azulejo. Um dia, durante a Pride de Lisboa, o conflito ressurgiu com fúria inesperada. Miguel e Rafael marchavam pela Avenida da Liberdade, mãos dadas, rodeados de bandeiras arco-íris e cartazes que gritavam "Amor é Revolução". A multidão pulsava com música eletrónica misturada a fado remichado, um hino à resiliência portuguesa. Isabel e João haviam prometido vir, para apoiar, jurar à mãe ao telefone, mas quando Miguel os avistou na calçada, o pai estava rígido, os olhos desviando para os beijos abertos entre manifestantes. Vocês vieram, disse Miguel, aproximando-se com um sorriso cauteloso. Rafael estendeu a mão, mas João a apertou brevemente, como se queimasse. Isabel,
vestindo uma blusa branca simples, segurava uma pequena bandeira que Miguel lhe dera. É impressionante. Tanta gente. Mas o tom era forçado, e quando um casal trans passou dançando, João murmurou algo sobre exageros. A faísca acendeu o pavio. Rafael, exausto de concessões, explodiu. Exageros. Senhor João, isso é sobrevivência. Eu perdi amigos para o suicídio por causa de famílias como a sua, que fingem aceitar mas julgam por dentro. A multidão ao redor parou, olhares curiosos se voltando para o confronto. Miguel puxou Rafael para o lado, mas o dano estava feito. Isabel chorou, cobrindo o rosto. Nós estamos tentando. Não é fácil, depois de uma vida inteira de mentiras. João, vermelho de raiva e vergonha, rebateu, tentando. Eu dei meu nome a esse menino, criei-o para ser homem de verdade. Não isso. Isso de paradas e bandeiras. As palavras ecoaram como um tapa, e Miguel sentiu o mundo girar. Homem de verdade. Eu construí uma empresa que emprega centenas, incluindo muitos como eu, que vocês chamariam de anormais. E o dinheiro que você gasta na galeria? Veio das mãos de um anormal. O caos se instalou, gritos da multidão, flashes de celulares gravando o drama familiar em pleno PRID. Rafael, vendo o marido sofrer, suavizou. Chega. Isso não é sobre vencer, é sobre curar. Ele pegou a mão de Isabel, guiando-a para um círculo de dança onde ativistas ensinavam passos de fado quier. Dance comigo, senhora. Deixe o corpo falar o que as palavras não podem. Relutante, Isabel aceitou, seus passos desajeitados misturando-se ao ritmo. João observava, isolado, até Miguel se aproximar. Pai, lembre-se do avô. Ele perdeu tudo no mar, mas reconstruiu. Eu sou como ele, navegando tempestades. Lento, João juntou-se, as mãos calejadas apertando as de Miguel. Pela primeira vez, eles dançaram juntos, não como pai e filho, mas como sobreviventes. A noite terminou em um bar de bairro alto, com copos de ginginha e risos hesitantes. Mas o golpe veio dias depois, um escândalo na galeria. Um crítico conservador, ligado à paróquia antiga de João, acusou o espaço de propaganda degenerada, ameaçando boicote. As vendas caíram, e João, pressionado, considerou fechar. Talvez seja sinal divino, confidenciou a Miguel por telefone, a voz trêmula. Fúria e decepção colidiram no peito de Miguel. Ele dirigiu até Alfama sob chuva torrencial, o limpador de para-brisa lutando contra as gotas como seus próprios demónios. Sinal divino. Ou covardia, gritou ao entrar na galeria vazia, onde Rafael pintava o mural de reconciliação, uma família que era abraçando sob o sol de Évora. João baixou a cabeça. Eu tenho medo, filho. Medo de perder tudo de novo. Naquele momento, um aliado inesperado surgiu, Ana, a irmã mais nova de Miguel, que ele mal via desde a expulsão. Aos 30 anos, casada com um advogado de Coimbra, ela entrara na galeria por curiosidade e ficara chocada com o drama. Irmão, eu falhei com você também. Fiquei em silêncio por lealdade cega. Seus olhos, iguais aos dele, brilhavam com lágrimas. Mas agora, eu luto. Essa galeria fica aberta. Eu invisto o que puder. O quarteto, Miguel, Rafael, João e Ana, sentou-se no chão da galeria, chuva batendo nas janelas como aplausos distantes. Confissões fluíram. Ana admitiu ter escondido cartas de Miguel para a mãe, por medo de confronto. João revelou ter chorado noites inteiras após a carta de expulsão, questionando sua fé. Rafael compartilhou histórias de sua comunidade, onde o perdão era um ato radical de amor. E Miguel, vulnerável, falou do medo de ser rejeitado novamente, de como o sucesso era uma armadura contra a dor. Quando a chuva parou, o sol irrompeu, iluminando o mural inacabado. Vamos terminá-lo juntos, propôs Rafael. Mãos de todos, calejadas, delicadas, manchadas de tinta, tocaram o pincel. Era um começo, frágil mas real. O verão de 2025 trouxe um calor opressivo a Portugal, como se o sol conspirasse para derreter as últimas resistências. A galeria Pontes de Alfama prosperava agora, graças à campanha viral de Ana nas redes sociais, que transformara o boicote em um movimento de apoio global. Artistas que de todo o mundo enviavam obras, até uma estrela de cinema lésbica de Faro doou uma escultura. João, outrora relutante, tornara-se um anfitrião improvável, contando histórias de sua juventude pescando no Tejo para quebrar o gelo com visitantes. Mas o destino, sempre o brincalhão cruel, preparava uma reviravolta que testaria os laços recém-forjados. Durante uma exposição noturna, com vinho verde fluindo e fado ao vivo enchendo o ar, Miguel recebeu uma ligação de Nova York. Sua startup enfrentava uma crise.
Um investidor conservador, descobrindo o foco LGBTQ+ da empresa, ameaçava retirar milhões, alegando riscos éticos. Eles querem que eu o limpe, a imagem, disse Miguel a Rafael mais tarde, no terraço da galeria, estrelas piscando sobre Lisboa como testemunhas silenciosas. Rafael franziu a testa, o vento bagunçando seus cachos. E você? Vai ceder? Miguel hesitou, o peso da decisão como âncoras em seus pés. Pela família que construí, você, a galeria, até meus pais agora. Não. Mas vai doer. A decisão veio rápida. Ele demitiu o Conselho Conservador, doando ações para o ONG Quer. O escândalo explodiu na mídia portuguesa, manchetes gritando: empresário gay desafia gigantes, amor acima de lucros. A repercussão foi um furacão. A família de Miguel foi arrastada para o centro, João recebeu ligações de repórteres, Isabel foi abordada na missa por paroquianos curiosos. É o nosso Miguel na TV, sussurravam, misturando orgulho e escândalo. Mas o golpe veio de dentro, um primo distante, Tomás, herdeiro de uma fortuna vinícola no Douro, cortou laços com João por associação com aberrações. Ele diz que mancha o nome da família, lamentou João a Miguel, durante um jantar tenso em casa. A traição reacendeu velhas chamas. Miguel, exausto da maratona emocional, confrontou o pai. Veja. O dinheiro não comprou aceitação, só expôs as rachaduras. Rafael, sempre o pacificador, interveio com uma ideia ousada, uma viagem familiar ao Douro, para confrontar Tomás e as raízes do preconceito. Não fuja, em frente. Como no fado, canta a dor para libertá-la. Eles partiram de trem de Lisboa a Porto, depois carro sinuoso pelas vinhas verdejantes. O Douro era um paraíso de curvas e rios, mas para Miguel, evocava memórias de infâncias roubadas. A quinta de Tomás era imponente, adegas de pedra, vistas eternas para o vale. O primo os recebeu com frieza, um homem de 40 anos, terno caro e sorriso falso. João, tio. E, os amigos. O desdém era palpável. O confronto explodiu no salão principal, entre garrafas de vinho do Porto envelhecido. Tomás acusou Miguel de destruir tradições com sua agenda. João, surpreendendo a todos, defendeu o filho. Tradições. Você esquece que nosso avô perdeu tudo na Grande Guerra por defender o que era certo. Miguel faz o mesmo. Isabel, voz firme pela primeira vez, acrescentou: eu perdi um filho uma vez. Não perco de novo por causa de primos covardes. Rafael, calmo, ofereceu uma perspectiva. Tomás, eu pintei murais no Douro para vítimas de incêndios Quer. Homens como nós, queimados vivos por ódio. Seu vinho poderia patrocinar isso. A oferta desarmou o primo, que pausou, o rosto suavizando ao ver o valor humano além da ideologia. Horas de debate se estenderam até o amanhecer, com taças vazias testemunhando alianças frágeis. De volta a Lisboa, a crise da startup se resolveu milagrosamente, apoiadores que instaram fundos, triplicando o valor. Mas o verdadeiro triunfo foi pessoal. João, em uma carta manuscrita, escreveu a Miguel: eu engasguei com o presente, mas agora engulo o orgulho. Obrigado por me ensinar a respirar. Outono trouxe folhas douradas caindo como confetes sobre Lisboa, e com elas, um novo capítulo de vulnerabilidades expostas. Ana, a irmã redescoberta, anunciou sua gravidez, um bebê que uniria gerações, mas também testaria limites. Quero que vocês sejam padrinhos, disse ela a Miguel e Rafael durante um piquenique no Parque Eduardo VII, o ar fresco carregado de castanhas assadas. Miguel, tocado, aceitou, mas sentiu uma pontada. E se o bebê crescer ouvindo ecos do nosso passado? A preocupação se materializou em uma visita à casa de Ana em Coimbra, onde o marido dela, Pedro, um advogado tradicional, hesitava em abraçar Rafael. Não é pessoal, murmurou Pedro, mas... a família é conservadora. O jantar se tornou um campo minado de comentários velados, com Pedro questionando a estabilidade de uma família Quer. Rafael, magoado, saiu para o jardim, onde encontrou Ana chorando. Eu o amo, mas ele precisa mudar. Pelo bebê. Miguel confrontou Pedro, a voz baixa mas feroz. Estabilidade. Eu construí um império apesar de ser chutado para fora de casa. Rafael me salvou de depressão. Isso é estabilidade. A discussão escalou, com Pedro defendendo valores cristãos, e quando o pai de outrora. Ana interveio, forçando uma terapia familiar via Zoom com um conselheiro LGBTQ+ de Lisboa. As sessões foram brutais. Pedro admitiu medos internalizados de uma criação rígida. Ana revelou ressentimentos por ter carregado o peso da família sozinha. Miguel compartilhou terapias passadas, onde aprendera que o perdão não era amnésia, mas escolha diária. Rafael,
o coração do grupo, falou de perdas, um irmão que se suicidara por rejeição similar. Não deixem isso acontecer ao nosso sobrinho. Enquanto isso, em Alfama, João e Isabel floresciam na galeria. Uma exposição conjunta com artistas trans de Porto atraiu multidões, e João até discursou, voz tremendo, eu fui o preconceito. Agora, sou a ponte. Mas uma reviravolta veio quando Isabel adoeceu, um diagnóstico de câncer precoce, detectado durante check-up financiado pelo presente de Miguel. O mundo parou. No Hospital de Santa Maria, sob luzes frias e bip de máquinas, a família se reuniu. Isabel, pálida mas sorridente, segurou as mãos de Miguel e Rafael. Vocês me deram vida de novo. Não o dinheiro, mas o amor. João, ao lado, jurou, eu cuido dela. Como deveria ter cuidado de você. A doença forjou unidade, Rafael organizou leilões de arte para fundos médicos, Miguel pausou viagens de negócios, Ana adiou viagens. Em meio à dor, veio um milagre inesperado. Durante quimioterapia, Isabel conheceu um grupo de apoio para mães de Kier, onde histórias semelhantes a dela fluíam como vinho. Eu não sou a única, confidenciou a Miguel. E isso me fortalece. Rafael pintou um retrato dela como guerreira, com asas de arco-íris, que se tornou o ícone da galeria. O clímax emocional veio em uma noite de Natal em Belém, com luzes piscando no rio. Isabel, em remissão precoce graças a tratamentos inovadores, ergueu um brinde. Pelo engasgo que nos acordou. Risos ecoaram, e pela primeira vez, João beijou a bochecha de Rafael, um gesto simples que valia milhões. O ano novo amanheceu com neve rara em Lisboa, um manto branco sobre a cidade como um batismo purificador. A família, agora tecida com fios de dor e redenção, planejava o futuro, a galeria expandiria para Porto, Ana daria à luz em primavera, e Miguel e Rafael consideravam a adoção, um círculo completo de amor escolhido. Mas o destino guardava uma última surpresa, um eco do passado que testaria a resiliência final. Durante uma conferência em Cascais sobre direitos LGBTQ+, Miguel reencontrou Eduardo, o primeiro amor que o levara à confissão fatídica aos 22. Eduardo, agora um terapeuta em Barcelona, casado com um homem e pai de 2, aproximou-se após o queinote. Você salvou vidas com sua história, Miguel. A minha inclusa, eu saí do armário por sua coragem. O reencontro foi catártico, mas ao contar a Rafael naquela noite, ciúmes inesperados surgiram. Ele foi meu primeiro tudo, admitiu Miguel, mas você é o eterno. Rafael, inseguro pela primeira vez, questionou, e se o passado nos puxar? O conflito os levou a uma crise rara, uma semana de silêncios, caminhadas solitárias pelo Tejo, terapias conjuntas onde desenterraram medos de perda. A família interveio, surpreendentemente. João, em um gesto de sabedoria nova, convidou Rafael para pescar no Tejo, uma tradição paterna que Miguel nunca compartilhara. O mar ensina paciência, disse João, enquanto linhas afundavam na água. Eu aprendi tarde, mas aprendi. Isabel confidenciou a Miguel, Rafael é família. Lute por ele, como lutamos por você. A reconciliação veio em uma viagem a Sintra, sob neblina mística das florestas. Em um palácio abandonado, Miguel ajoelhou-se, não para propor, mas para renovar votos informais. Você me viu no escuro e acendeu a luz. Sem você, o sucesso seria vazio. Rafael, lágrimas nos olhos, respondeu, e você me mostrou que amor vence ódios. De volta à Alfama, o ciclo fechou-se. A família reunida na galeria, agora um farol, celebrou o aniversário de Miguel com um mural coletivo, retratos entrelaçados de todos, sob o lema das cinzas, pontes. O presente de 5 milhões. Esquecido em sua materialidade, mas eterno em sua lição. Enquanto o sol se punha sobre o Tejo, Miguel observava seus pais dançando fado com Rafael, risos misturando-se à melodia. Ele engasgara com o passado, mas agora respirava livre. Amor, afinal, não era um presente, era a herança que ele deixaria, inquebrável e radiante.